Alô, galera, eu, Vicente, professor de matemática de São Cristóvão 3, e vamos dar continuidade ao nosso estudo de estatística, aula 2, medidas de dispersão. Muito obrigado. Muito bobo, né? Então, vamos lá. Complementos de estatística, medidas de dispersão. Vamos fazer isso através de um exemplo que fica muito mais simples. Considere a seguinte situação. Dois candidatos disputam uma única vaga em uma empresa. Foram realizados vários testes com esses dois candidatos, Eduardo e Vicente. A tabela a seguir mostra os desempenhos dos dois candidatos nesses testes. Qual a tabela de desempenho? Eles fizeram testes de português, matemática, física, inglês e espanhol. O Eduardo tirou 8,5 em português, 9,5 em matemática, 8 em física, 7 em inglês e 7 em espanhol. O Vicente tirou 9,5 em português, 9 em matemática, 8,5 em física, 8 em inglês, 5 em espanhol. Então, nota uma coisa, normalmente vai ser, quem foi o melhor candidato? O cara que teve a maior média. Mas vamos calcular a média dele. Olha só, o Eduardo, a média das 5 notas é 8,5, mais 9,5, mais 8, mais 7, mais 7. Somando esse numerador dá 40, 40 por 5 dá 8. O Vicente, ele tirou, a média vai ser 9,5, mais 9, mais 8,5, mais 8, mais 5. Dividido por 5, né, vai dar de novo 40 sobre 5, que é 8. E interessante, lembrando aí da aula 1 de estatística, né, o que significa ter média 8? Os dois terem média 8. Mesmo que ele tenha tirado notas maiores ou menores que 8, a soma das notas é a mesma se ele tivesse tirado 8 em todos os testes. Né? Então, isso aqui é média 8. Né? Na média, eles têm a mesma média, mas os dois candidatos obtiveram a mesma média. Como proceder matematicamente para determinar qual dos dois teve o melhor desempenho na avaliação? Então, quando tem a mesma média, a comparação se faz, né, a comparação entre os dois desempenhos pode ser feita através das seguintes medidas estatísticas. A primeira é o desvio absoluto médio, o DAM. Ele determina o quanto cada nota está afastada da média. Essas diferenças são chamadas de desvio. Na realidade é o seguinte, né? Vou colocar antes, sem a gente ir muito para o cálculo, né? Que, inclusive que no próprio Enem dificilmente você vai ter que fazer tanta conta. Mas é o seguinte, os dois têm a mesma média, agora a gente tem que ver qual é o candidato menos disperso. Né? Qual é o candidato que tem notas mais em torno da média. O que acontece? Se um candidato tiver uma nota muito alta numa matéria e muito baixa na outra, ele pode ter a mesma média que o outro, mas ele não é, vamos dizer assim, tão coerente, né? Porque ele sabe mais uma matéria do que outra. O desvio absoluto médio, outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco, né? A variância e o desvio padrão, eles medem o quanto o cara está afastado da média. E aí seria, então, o Eduardo, como é que a gente faz isso? Bem, você sabe que a média é 8. A gente vai pegar cada nota do Eduardo, nas 5 matérias, e vai ver o quanto que ele está afastado da média 8. Então, por exemplo, eu vou pegar em módulo. Por que eu vou pegar em módulo? Porque, por exemplo, se o cara tirou 7,5 ou 8,5, em relação à média 8, ele está afastado igualmente, ele está afastado só meio ponto. Então, o desvio absoluto médio, você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar lá 8,5 menos 8 em módulo. 9,5 menos 8. 8 menos 8 é 8 menos 8 dá 0. 7 menos 8 em módulo 7 menos 8. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Esse numerador vai dar aqui, ó. Na primeira nota ele está meio afastado da média. Aqui ele está 1,5 afastado da média. Aqui ele está na média, essa diferença vai dar 0. Aqui ele está 1 afastado da média, aqui ele vai estar 1 afastado da média. Então, quando eu somo meio, mais 1,5, mais 0, mais 1, mais 1, e divido por 5, encontro 0,8. O que quer dizer esse 0,8? Ele está, em média, 0,8 afastado da média. Agora, vamos ver o Vicente. Ó.
O Vicente ele tirou 9,5, 9, 8,5, 8 e 5. Então, na primeira matéria ele está 1,5 afastado da média. Na segunda ele está 1 afastado da média. Na terceira ele está meio afastado da média. Na quarta ele está na média, essa diferença vai dar 0. E aqui, 5 menos 8 é menos 3, com o módulo da 3, aqui ele está 3 afastado da média. Então, quando eu somo 1,5 mais 1, mais 1, mais meio, mais 0, mais 3, e divido por 5, eu obtenho 1,2. Quer dizer, ele, em média, está 1,2 afastado da média. A conclusão, as notas de Eduardo estão, em média, 0,8 acima ou abaixo da média, enquanto as notas de Vicente estão, em média, 1,2 acima ou abaixo da média aritmética, que é 8. Isso mostra que as notas de Eduardo são menos dispersas que as notas de Vicente. Então, o Eduardo merece a vaga. Galera, não fica preocupado você ver esse monte de conta, mas principalmente em concurso, né, no Enem, você não faz tanta conta assim. Na realidade, o que você tem que guardar nessa história de medida de dispersão é que quanto menos disperso, melhor é o candidato. Então, nessas medidas, é o famoso quanto menor, melhor. Verdade. Quanto menor, melhor. Quer ver? Tem uma outra maneira de você calcular essa dispersão, que é um negócio chamado variância. É até mais usado. A variância é uma outra medida estatística que indica o afastamento de uma amostragem em relação à média aritmética. No desvio absoluto médio, ele é mais fácil de entender. Você faz o quê? Você vê a diferença que ele tem para a média e bota em módulo, tá? Porque você não quer saber se ele está acima ou abaixo da média. Você quer ver o quanto que ele está afastado da média. Você bota esse módulo para ficar tudo positivo. A variância faz a mesma coisa, só que ao invés de calcular um módulo, ele eleva ao quadrado. De novo, eu vou afirmar aqui para você, não fique espantado com os cálculos. Dificilmente, muito dificilmente mesmo, alguém vai mandar você fazer essas contas todas numa prova de concurso, num vestibular. Então, se a gente pegar, por exemplo, o que é variância? Define-se variância, e o símbolo é esse delta ao quadrado, como a média aritmética dos quadrados dos desvios dos elementos da amostra. Você chama de desvio, é exatamente essa diferença. Então você tem, por exemplo, o Eduardo, lembra? Ele tirou 8,5 numa prova, 9,5 na segunda, 8 na terceira, tirou 7 na quarta prova e 7 na quinta prova. Então, a variância dele é calculada assim, é a primeira nota menos a média ao quadrado, a segunda nota menos a média ao quadrado, a terceira nota menos a média ao quadrado, a quarta nota menos a média ao quadrado e a quinta nota menos a média ao quadrado. Como as duas últimas notas foram iguais, eu acabei, para economizar espaço, colocando aqui. Em vez de botar 7 menos 8 ao quadrado mais 7 menos 8 ao quadrado, eu botei 2 vezes 7 menos 8 ao quadrado. As contas aqui são bem mais chatas, tá? Você vai achar aqui que a variância é igual a 0,9. O Vicente, olha lá, é 9,5 menos 8 ao quadrado, né? Porque a primeira nota menos a média ao quadrado, a segunda nota menos a média ao quadrado, que é 9, a terceira nota, que é 8,5 menos a média ao quadrado, a quarta nota, que é 8 menos a média ao quadrado, a quinta nota, que é 5 menos a média ao quadrado. Olha lá, por esse processo aí, a variância do Vicente é bem maior que do Eduardo. Isso quer dizer que, por esse processo, as notas de Eduardo são menos dispersas que as notas de Vicente. Quanto menor a variância, menos dispersas são as notas. Quanto menor a variância, menos dispersas são as notas. Quanto menor o desvio absoluto médio, menos dispersas são as notas. Quanto menor, melhor. Logo, o Eduardo teve um desempenho mais regular. O Eduardo merece a vaga. Aí existe a terceira medida, que é o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, é fácil, tendo uma calculadora, o desvio padrão do Eduardo é a raiz quadrada de 0,9, que é 0,94868. O desvio padrão do Vicente é a raiz quadrada de 2,5, que vai dar 1,58114. Quer dizer, conclusões.
Logo, por esse processo, as notas de Eduardo são menos dispersas que as notas de Vicente. Quanto menor for o desvio padrão, menos dispersas são as notas. Conclusão, Eduardo é sempre melhor que o Vicente. Agora, eu vou voltar um pouquinho aqui só para te mostrar uma coisa. Só de olhar para aquela tabela, você iria concluir que o Eduardo e o Vicente, que o Eduardo é menos disperso. Porque, olha lá, se você olhar a nota do Eduardo, 8,5, 9,5 em matemática, 8 em física, 7 em inglês, 7 em espanhol. Quer dizer, o Eduardo ele tem as notas mais próximas da média. O Vicente ele tirou um notão em português, 9,5. Mas, em compensação, ele tirou uma nota baixa em espanhol, ele tirou 5. Mesmo ele tendo a mesma média que o Eduardo, ele é mais disperso em relação à média. Então, assim, só para te colocar tranquilo nisso aí, no olho, sem fazer conta, você percebe que o Eduardo ele é menos disperso que o Vicente. Então, dificilmente em prova você vai fazer muita nota, muita conta. E se você precisar de um desses valores, é só pensar o seguinte: quanto menor, melhor. Tabela de dispersão é o quanto menor, melhor. Aí eu vou te dar um exemplo com algumas questões aqui muito rápidas. Olha só. Vou correr aqui um pouquinho. Não está bonito, né? Porque eu estou com dificuldade de editar. Vamos lá. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. Você tem 3 turmas, turmas A, B e C, que diz o seguinte: a turma A tem 15 alunos, a média é 6, o desvio padrão é 1,31. A turma B tem 15 alunos, a média é 6 também, só que o desvio padrão é 3,51. A turma C tem 14 alunos, média 6, o desvio padrão é 2,61. Independente do que ele vai perguntar, você já vai pensar assim: pois tem a mesma média, mas qual é a turma que é menos dispersa? Qual é a turma que tem as notas menos dispersas? É a turma que tem o menor desvio padrão. Então, olhando o cálculo aqui, você vê o seguinte: as turmas têm desempenhos diferentes, porque a turma A tem desvio padrão menor, a turma B tem um desvio padrão maior. Então, a melhor turma é a A pior turma é a B, nesse critério, e a turma C é o intermediário. Então, você já está preparado para a questão. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas do aluno B foram as que apresentaram mais heterogêneas. Afirmativa 2. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. Afirmativa 3. As notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Assinale alternativas se somente 3 for verdadeira, somente 2 for verdadeira, e a gente volta para cá daqui a pouco. Então vamos lá. A primeira afirmativa é verdadeira. Como o desvio padrão dessa turma, da turma B, é o mais alto, as notas são mais dispersas, portanto, mais heterogêneas. Heterogêneas são mais diferentes, homogêneas seriam mais próximas. Mas ele tem um desvio padrão alto, é o mais alto, então essa turma tem a nota mais dispersa e é mais heterogênea. Isso é verdadeiro. A afirmativa 2 também é verdadeira. Cada turma tem um desvio padrão diferente. Então, logo, as variações são diferentes. Ele afirmou que elas têm a mesma média com variações diferentes. Isso é correto. A afirmativa 3 é falsa. Que ele fala que a turma que tem o menor desvio padrão ela é mais dispersa. Não. Como o desvio padrão dessa turma é o menor, suas notas são menos dispersas. Então, a afirmativa 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira e a 3 é falsa. Olhando para a múltipla escolha, a alternativa correta é a letra E. Perfeito? Mas não tem que se assustar. Você olhou para a questão, olha lá, não precisa de nenhum cálculo. Olhou para cá, turma que tem o menor desvio padrão é a turma A. Tá? Então, ela é a turma melhor, porque ela é menos dispersa. A pior turma é a B, porque ela tem um desvio padrão mais alto. Pior nesse critério.
Vamos fechar com uma questão do Enem? Olha só. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Mais regular, ou seja, menos disperso. Né? Quanto menor, melhor. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados dos candidatos com tudo está ali. Tem a prova de português, matemática, conhecimentos gerais, vem a média, a mediana e o desvio padrão. Ele quer o candidato com a pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso. Galera, olha só, ele dá um monte de dado para te enganar, né? Mas se ele está dizendo que, em caso do empate na média, o desempate é a favor da pontuação mais regular, tá? Não tem nada a ver com mediana, você vai focar no desvio padrão. A média dos dois candidatos é 15. Só que o Marco tem um desvio padrão 0,32 e o Paulo tem um desvio padrão muito mais alto, que é 4,97. Então é aquela coisa do quanto menor, melhor. O Marco é o melhor, mas é melhor por quê? Porque ele teve o menor desvio padrão. Tá? Então o Marco, pois a média e a mediana são iguais, não tem nada a ver. Marco, porque obteve o menor desvio padrão. A resposta certa é a letra B. Eu espero que tenha ficado claro. Né? Você pode voltar o vídeo, olhar com mais calma, né, para ver se tem alguma dúvida. Não se espante de novo com aquele monte de cálculo que a gente fez no início. O mais importante é, para a medida de dispersão, quanto menor, melhor. Um grande abraço para vocês.